Conhece cloud? Pode falar um pouco sobre? Posso falar um pouco sobre, mas não conheço tanto assim. O pessoal que conhece um pouco mais de cloud são os engenheiros de machine learning, especificamente, e também os engenheiros de dados, tá? Eu conheço um pouco só, eu uso muito pouco assim, porque em empresas maiores, que estão mais estruturadas, estão mais evoluídas na parte de dados, isso tudo já é muito bem distribuído entre as equipes, tá? Então, os cientistas de dados, geralmente, eles vão ficar mais com a parte de entendimento do negócio, desenvolvimento ali de insights através dos dados, análise dos dados, e depois fazer a modelagem, né? Se precisar, e disponibilizar isso. A parte de cloud mesmo, acho que quem vai entender um pouco mais e criar lá todos os pipelines e tudo mais dentro das ferramentas de cloud ali, são os engenheiros de dados e os engenheiros de machine learning, porque eles ficam geralmente, mais responsáveis pelo deploy dos modelos, tá? Então, assim, deploy do modelo é quando você, de fato, coloca ele em produção. Então, vamos supor, nesse exemplo aí que eu dei, de quem vai ganhar uma luta, enfim, no final ali do nosso modelo, a gente vai ter uma probabilidade. O lutador A tem probabilidade de 80% de ganhar do lutador B. Se a gente quiser só deixar isso na nossa máquina, beleza, vai ficar aqui. Toda vez que você quiser fazer uma previsão, você roda aqui e você vai saber. Mas vamos supor que você vendeu esse projeto para uma casa de apostas, por exemplo. E aí você não vai ter que querer, ou eles não vão querer que você fique rodando toda hora para fazer uma previsão ali. Então você tem que produtizar aquilo, você tem que deixar aquilo em algum lugar rodando, sempre buscando a informação e fazendo as previsões, tá? Então, isso é o deploy. Você alocar aquilo que ele rode automaticamente, né? De forma que ele rode automaticamente. Então, quem é responsável por tudo isso, assim, geralmente, para fazer os deploys e para acompanhar todo esse processo, ou pelo menos criar as esteiras, né, que facilitam esse processo, são os engenheiros de machine learning, juntamente, acho que com os engenheiros de dados. Mas, o que eu posso falar de cloud? Não sei, eu conheço um pouco sobre a AWS, sobre algumas ferramentas da AWS lá que eu uso, que é, por exemplo, o SageMaker, né, que é o ambiente ali onde a gente faz o desenvolvimento dos nossos modelos e das nossas análises. O S3, né, que é onde a gente armazena os dados. Tem o Athena, né, então, assim, dentro da AWS tem várias ferramentas ali que a gente pode usar e eles todos são integrados, né, isso que é o mais interessante. É muito robusto, assim, muito gigante o universo ali dessas clouds, né. O Athena, né, que é para a gente fazer as nossas consultas SQL lá nos lakes, enfim, não sei muito, acho que eu não tenho muito a acrescentar sobre cloud aqui. Eu acho que o que eu tenho a acrescentar sobre cloud, acho que o mais importante é que você não precisa saber tanto de cloud para ser um cientista de dados. Inclusive, assim, muita gente tem essa dúvida se tira a certificação de cloud para se tornar um cientista de dados. Acho que não precisa, não é um negócio que vai te ajudar absurdamente, a menos que você queira ser um engenheiro de dados, né? Acho que aí sim vai te ajudar. Mas para ser um cientista, o conhecimento, lógico, que vai te ajudar, mas ter certificação, essas coisas não precisa, tá? Mas assim, pode ser um diferencial. Se você já é um bom cientista de dados, pode ser um diferencial para você aprender sobre cloud aí. Mas infelizmente eu não sei, então não tenho como ajudar muito nesse caso, tá? Próxima pergunta: como fazer networking no LinkedIn? Mando meus projetos para os recrutadores? Acho que não necessariamente, assim, tá? Não, acho que você não vai chegar nos recrutadores e mandar seu projeto ali. Acho que não é essa abordagem que eles estão tão interessados em receber, assim, eu acho, tá? Eu não sou recrutador, talvez recrutadores, se eu tiver algum recrutador por aqui, acho que pode ajudar também, acho que seria interessante. Mas como você fazer networking no LinkedIn é basicamente você adicionar as pessoas da área de dados, então vai lá, procura gente da área de dados, começa a adicionar. Tem muitos grupos também da área de dados que eu acho que é interessante participar, porque lá sempre tem publicações novas, o pessoal também sempre está interagindo lá. Acho que é legal fazer essa interação nesses grupos mais específicos para dados, e é muito interessante mesmo fazer o seguinte: você adiciona as pessoas, faz comentários interessantes nos projetos delas ali, acho que sempre tá interagindo com as outras pessoas da área de dados. A área de dados é bastante grande, assim, pelo menos no LinkedIn eu vejo o pessoal sempre postando lá, sempre postando projetos, interagindo com outras pessoas, enfim, tem muita coisa interessante rolando ali. Acho que principalmente você adicionar as pessoas e começar a postar os seus projetos. Acho que essa questão de mandar o seu portfólio para o recrutador, acho que não é tão interessante, mas acho que o que é mais interessante é
começar a se expor lá no LinkedIn, sempre postar o que você está desenvolvendo, que o pessoal também interage bastante, tá? Então, assim, você começa a se envolver um pouco mais na área ali, você vai ver que a comunidade é bastante integrada ali e tá sempre ativa, tá? Acho que o mais interessante para fazer networking é dessa forma. E, como você comentou ali sobre contato com o recrutador, acho que o interessante de contato com os recrutadores é quando você vai fazer uma aplicação, tá? Então, mas não que você vai mandar o seu portfólio para ele, tá? Acho que você pode manter lá seu portfólio no Medium, no GitHub ali e fazer postagens no LinkedIn. Acho que dessa forma é um pouco melhor, tá? Como sair de analista de dados para cientista de dados? Foi isso que me mandaram aqui. Então, de analista de dados para cientista de dados é um pouco mais fluido o processo, é um pouco mais simples, assim, se é que eu posso falar que é simples, né? Não é simples, mas é um pouco mais tranquilo o processo do que quando você vai de uma outra área para a ciência de dados, ou seja, quando você vai, por exemplo, como eu fiz, eu fui de engenharia para a ciência de dados, apesar de ser os dois da área assim mais de exatas, né? Mas tem muita gente que vai, sei lá, biologia, biólogo, começa a estudar ciência de dados, aí tem que fazer essa migração. Então, de analista de dados para cientista de dados é um pouco mais tranquilo com relação quando a gente compara com esses outros exemplos que eu dei. Eu acho que o principal aqui é estudar as ferramentas de cientistas de dados, né? Então a gente usa muito a linguagem hoje em dia, a gente usa muito Python. Então, se você não souber Python, acho que é interessante aprender e principalmente as questões de machine learning, deep learning e por aí vai. Então, um analista de dados vai trabalhar muito com SQL e a parte de visualização, muitas vezes. Então, é mais análise mesmo e muito SQL. Cientista de dados vai usar bastante SQL ainda também, porque a gente vai precisar fazer nossas consultas e tudo mais. Mas a gente usa muito Python para fazer os modelos principalmente, tá? Para fazer as análises também, para fazer as visualizações também, mas principalmente para fazer os modelos de machine learning, beleza? Então acho que é mais ou menos por aí a ideia, tá? É primeiro aprender essas ferramentas, aí depois começar a fazer as aplicações. Acho que as aplicações, acho que podem ser primeiro dentro da empresa mesmo, tentar fazer uma migração dentro da empresa. Se der certo dessa forma, acho que é ainda melhor, mais tranquilo, um pouco mais fácil de se conseguir. Mas pode também fazer aplicação para outras empresas, aí precisa sim aumentar o networking, começar a fazer algumas postagens mais específicas também, acho que montar um portfólio mais específico para cientista de dados, fazendo assim mais modelos de machine learning, mais modelos preditivos e começar a aplicar. Acho que é dessa forma, acho que essa é a melhor forma de se fazer essa migração, tá? De analista de dados para cientista de dados. Beleza? Deixa eu ver. Primeira coisa aqui. Tá. Sobre aquela questão lá de mudança de país e tudo mais, né? Trabalhar para o exterior. O Breno aqui falou que não estou escolhendo o país, só quero um emprego mesmo. Mas se tiver a oportunidade de ir embora, sim, gostaria de trabalhar fora do país. Ô Breno, tem algum lugar aí específico que você gostaria de ir? Algum país especificamente que você gostaria de trabalhar? Essa é uma pergunta interessante também que eu gosto de fazer para as pessoas. Mas boa sorte aí, né? Tomara que você consiga também. Deixa eu ver aqui, Lair. Um dos meus objetivos é trabalhar para empresa do exterior na área de dados. A questão seria as etapas que devo seguir. Creio que devo começar como analista de dados e subir até cientista de dados. Isso aqui vai bem ao encontro, né, do que eu estava falando agora. Também tem essa outra questão, né? Então, como eu falei, de analista de dados para cientista de dados é um pouco mais simples, né? Um pouco mais tranquilo, bem entre aspas, tá? E de uma outra área, quem não está trabalhando como cientista nem analista ainda, entrar para a área de análise de dados também é um processo um pouco mais tranquilo, bem entre aspas também, do que ir direto para ciência de dados, tá? E essa é uma maneira mais comum das pessoas entrarem para a área de dados. Primeiro entram para análise de dados e depois vão para ciência de dados. Muita gente gosta muito de análise de dados e fica lá, assim, fica e tá tudo bem também, porque ficou porque gostou, tá? Então acontece muito isso também. O próximo comentário aqui foi do Murilo. Boa noite, decidi entrar na guerra
do concurso agora. Fui estagiário em ciência de dados por 2 anos e agora estou terminando a graduação em ciências da computação. Que legal. Aí ele continuou que essa live apareceu na hora certa. Muito bom, porque hoje a gente vai resolver algumas questões aqui de um concurso anterior da Sesgran Rio. Beleza? Então fica aí que a gente vai responder algumas questões juntos aqui e você me ajuda aí também. Beleza? Venho tentando processo para júnior há um tempo, mas sem sucesso. Então, talvez por isso o concurso seja uma boa opção, mas talvez também sei lá, currículo ou LinkedIn ali não tão otimizados, enfim. Como você já tem uma experiência, né, como estagiário, já é uma boa experiência, tá? Então, acho que ajudaria isso aí também. Acho que estudar para concurso vai me ajudar também a melhorar o conhecimento técnico na área, com certeza. Se você se preparar bem para esse concurso, você vai estar bastante afiado até para algumas entrevistas aí de cientista de dados. Tenho muita certeza disso. O último comentário que fizeram: estou vindo da área administrativa e estudo dados há um ano. Consegui minha primeira entrevista para um analista de dados júnior em um banco. Alguma dica? Não esperava uma entrevista assim tão cedo. Caramba, que legal, meu. Parabéns aí por essa etapa. Acho que a dica é bom, é para analista de dados júnior. Então o ChatGPT ele pode te ajudar bastante nesse processo. Sem brincadeira, tá? Então, acho que a primeira coisa que você tem que saber é entender mais sobre esse banco onde você está aplicando aí. Então, entenda um pouco mais sobre a área, pesquise sobre a área para onde você vai ser alocado se você passar, pesquisa um pouco sobre o banco, a história do banco, qual que tem sido as últimas notícias deles e tudo mais. Acho que isso vai ser bastante interessante porque você pode mostrar o interesse assim de fato, tá? Um real interesse de entrar lá. Tenha em mente, assim, tenha as respostas mais básicas, né? Então, fale um pouco sobre você, não vai ficar 2 horas falando sobre você, não vai falar também meio segundo só sobre você. Acho que aí você tem que ter falar um pouco assim mais resumidamente, né? E quando te perguntarem mais especificamente sobre alguns pontos, você vai lá e fala mais especificamente, tá? Então, saiba, tenha em mente também, acho que o que você pode acrescentar para o banco ali, para a área. Então, a entrevista não é só a pessoa te perguntar uma coisa e você responder ali na lata, mas acho que é você conseguir demonstrar ali o quanto você tem de interesse, de vontade, fora também as partes técnicas, né, lógico, mas conseguir passar o quanto que você pode contribuir para eles lá, que é isso que eles querem saber, se você vai poder ajudar eles a resolver o problema que eles têm. Então, tenha tudo isso em mente, assim, tá? Então, lógico, estude a parte técnica ali, SQL, eu não sei se vai ser uma entrevista técnica primeiro, mas tenha sempre essas questões em mente, assim, do quanto que você pode ajudar ele a resolver os problemas deles, tá? Acho que é a principal mensagem que você vai poder passar na hora da entrevista. E tenha boas perguntas. Então o ChatGPT pode te ajudar bastante em todas essas etapas, né? Então pesquisa um pouco sobre o banco lá no Google, pergunta para o ChatGPT, fala para ele listar algumas coisas interessantes para você perguntar, fala para ele simular algumas perguntas que o entrevistador daquela área possa te perguntar. Enfim, faz uma boa simulação no ChatGPT que acho que vai dar bom, beleza? Depois volta aqui para falar pra gente se você passou ou não. O Matheus falou assim, ó, estou cursando cientista de dados na XP. Chegou a conhecer? Eu já ouvi falar, só de ouvir falar mesmo. Não estou querendo falar se eu ouvi falar bem ou mal. Não escutei, mas eu sei que ela existe. Mas eu sei que tem gente assim que trabalha, assim, já tá no mercado de trabalho, que veio assim dos cursos da XP ou de um curso da XP especificamente. Eu não sei se eles têm mais de um, mas eu sei que existe, tá? Na época que eu tava estudando, eu lembro que tinha lá o curso da XP. Eu acho que era uma bolsa, na verdade, que eles estavam divulgando, enfim, não sei. Mas legal, assim, aproveita bastante que eu sei que tem gente que fez e se deu bem também. Aplicando em muitas vagas, mas não chamam. Teria alguma dica para currículo? Cara, eu tenho um currículo que assim, tem modelos de currículos diferentes. Aqueles modelos que tem muita imagem, eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Esses modelos que tem muita imagem, tem uma formatação esquisita, tem várias colunas lá. Aqueles modelos que você pega de imagem mesmo, de Canva, essas coisas, eu acho que eles são piores, tá?
por quê? É mais difícil de um robô entender o que está escrito ali. E assim, a primeira etapa de um processo seletivo não é um humano que vai fazer. Quem vai fazer a triagem é o robô mesmo, é um modelo aqui, né? Que a gente pode até fazer um dia aqui, que ele vai ler seu currículo, vai ler a descrição e vai ver o quanto de match que aquilo lá vai dar. Aí, por que que acontece isso? Porque um recrutador vai receber mil currículos para uma vaga, ele não vai ler o de todo mundo. Ele vai fazer uma pré-seleção automatizada e depois daquilo ali ele vai pegar só os que sobraram. Então você pode estar já caindo fora nessa pré-seleção ali do robô. Então tem alguns modelos que são melhores para pelo menos o robô conseguir entender direito. Outra coisa para o currículo é você sempre colocar as palavras-chave ali daquela vaga específica dentro do seu currículo. E também fazer o seu currículo um pouco mais otimizado ali para aquela vaga específica. Sempre falam isso, né? Para a gente fazer um currículo para cada vaga que a gente for aplicar. Então, acho que tem algumas questões aí de currículo e do próprio LinkedIn também que podem ser otimizadas, tá? Mas no caso, aqui o Matheus continuou, né? Mas no caso eu não tenho um projeto para listar, sabe? Então não tenho resultados propriamente ditos. Mas se você tem um portfólio feito, você pode, sei lá, colocar lá as questões dos seus projetos de portfólio mesmo. Ou se você, não sei se você já fez faculdade, ou enfim, se você já trabalhou antes, no seu currículo você pode colocar algumas coisas lá que você já fez que tenham relação com a área também, tá? Então, assim, eu sei que no começo é um pouco mais complicado mesmo, mas acho que pode ser resolvido dessa forma, sempre colocar projetos, palavras-chave e na hora da entrevista estar bem preparado, né? Como eu estava falando antes aqui.